repercussões sobre a indicação aí, indicação não, né? Confirmação de Alfredo Gaspar como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Temos aí a manifestação do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele disse o seguinte nas redes sociais: Alfredo Gaspar foi figura fundamental no combate ao roubo do INSS. Excelente escolha de vice para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. Venceremos. Depois temos aí um homem de poucas palavras, aí o candidato ao Senado Federal, Carlos Bolsonaro. Ele colocou um vamos, @Alfredo Gaspar, aí colocou os arrobas aí de Jair Bolsonaro, de Flávio e do próprio Eduardo Bolsonaro. Temos também repercussão aqui de Paulo Figueiredo. Ele disse o seguinte nas redes sociais: Alfredo Gaspar será o vice-presidente de Flávio Bolsonaro. Chapa puro sangue, com nome combativo, de sucesso na área da segurança pública, nordestino e de direita, com muito orgulho. Craque da CPMI do INSS, acabou o mimimi, não cedeu à patrulha identitária que exigia mulher de vice, não cedeu às chantagens de ninguém. Nada no de centro, parabéns. Temos outro homem de poucas palavras, o deputado federal, líder do PL dentro da Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Parabéns, Alfredo Gaspar, o melhor vice do Brasil. E temos também que outra figura que aparece repercutindo aí, que não deve aparecer nos debates, é o padre Kelmon. Ele publicou nas redes: o melhor vice para resgatarmos o Brasil. Vamos com fé com Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. Vamos lá, Felipe Monteiro, o que você achou dessas repercussões? Eu gostaria de focar aqui no de Paulo Figueiredo, porque os outros deram apenas o parabéns ali, não aprofundaram, né, sobre o tema, mas aí nós temos aqui Paulo Figueiredo trazendo, né, que é ali uma direita com muito orgulho, que o Flávio acabou não cedendo ali à patrulha que exigia que fosse uma mulher de vice, mas bom, bem claro deixar aqui quem estava dizendo que seria uma mulher era o próprio Flávio Bolsonaro, né? E que ele acabou não cedendo às chantagens de ninguém. Nada de centrão, é o que disse Paulo Figueiredo. Felipe Monteiro. Marília, tem uma máxima que fala que num debate público, por exemplo, você pode levar uma lavada no debate que pouco interessa. O que mais interessa é a repercussão do debate. Você pode perder o debate e falar que ganhou, os seus aliados repercutirem que você ganhou. É isso que está acontecendo, exatamente em relação à escolha do Alfredo Gaspar como vice do Flávio Bolsonaro, né? Por mais que as pessoas tenham algum tipo de resistência ao nome do Alfredo Gaspar, acho que outro nome seria muito melhor do que o nome do Alfredo Gaspar, né? Agora que o nome já está consolidado, né? Não tem como voltar atrás, né? A direita e quem apoia Flávio Bolsonaro tem que aplaudir o nome do Alfredo Gaspar, né? Não pode mostrar nenhum tipo de resistência e nenhum tipo de parêntese, né, de vírgula em relação à escolha do Alfredo Gaspar. Então, quando você vê Paulo Figueiredo, Nicolas Ferreira, Carlos Bolsonaro e outros expoentes da direita, né, elogiando a escolha do Alfredo Gaspar, é nesse sentido, né? A chapa está essa que vai ser a chapa para disputar as eleições desse ano. Não dá para colocar defeito, né? Deixa os defeitos serem colocados pelo adversário, né? A direita, o PL, tem que ficar unido em relação ao nome dessa chapa do Flávio Bolsonaro com o Alfredo Gaspar. Agora, curioso, né, é a mensagem do Paulo Figueiredo. Acho engraçado isso, cara, porque a direita bolsonarista, né, ou essa direita aí que o Paulo Figueiredo representa, né, era parecida com a esquerda, né? A esquerda é identitária. O pessoal fala mal do identitarismo, né, mas a esquerda tem o identitarismo como uma bandeira, né, essa esquerda tradicional, né? E essa direita tem a tal guerra cultural como bandeira, né, que são dois lados da mesma moeda, né? Então, o identitarismo e quem faz guerra cultural, de certa forma, estão do mesmo lado, né? Claro, com sinal contrário, mas estão do mesmo lado. Então, o discurso do Figueiredo vai nessa linha, né, de bater de frente com a esquerda identitária, elogiar que não se cedeu à escolha de uma mulher para a chapa, né? Colocou um homem na chapa que tem um discurso de segurança pública e tem um discurso, né, que incomodou o PT em relação à CPMI do INSS. Isso seria importante. Mas, sob o aspecto eleitoral, não tem como negar que a escolha do Alfredo Gaspar foi uma escolha ruim, né? Ao invés de indicar uma mulher no Nordeste para compor a chapa de presidência da República. Mano Ferreira, convenceu essas repercussões, principalmente ali de aliados, ali como Nicolas Ferreira, o próprio Sóstenes Cavalcante e Carlos Bolsonaro, pelo menos nessa primeira manifestação sobre o nome de Alfredo Gaspar?
Olha, Marília, é uma repercussão protocolar, né? Como disse o Felipe, na prática, quando você tem um anúncio como esse, o papel dos aliados, ainda mais, né, entrando no momento da campanha eleitoral, é basicamente jogar confete, né, na indicação. E é isso que estão fazendo, né? Estão tentando aumentar o fato político e, no geral, valorizando o papel que Alfredo Gaspar desempenhou no contexto da CPI do INSS, o que faz duas coisas no mesmo movimento, né? Você valoriza o Alfredo Gaspar e você ataca o governo, você ataca o presidente Lula, trazendo de volta ao debate um tema que é sensível ao atual governo, ainda mais com os desdobramentos que estamos acompanhando relacionados ao Lulinha e ao Marcola, que era o chefe de gabinete do presidente Lula e recebeu pagamentos, recebeu algum dinheiro que ele diz ter sido um empréstimo que ele teria quitado, mas vinda de uma lobista que é sócia do Careca do INSS. Então é uma situação que constrange o governo Lula e tem sido utilizado, portanto, nesse jogar de confetes dos aliados de Flávio Bolsonaro para construir a narrativa política e alimentar esse processo de campanha eleitoral. O que mais destoa, como você bem destacou, é o posicionamento do Paulo Figueiredo, que parece insistir numa cruzada de discurso violento contra as mulheres, né? Nesse sentido de ficar o tempo todo chamando demandas femininas, como da própria Michele Bolsonaro, né? De ser participante do debate público, porque no fim das contas foi isso que aquele vídeo da Michele representou, né? Uma reivindicação para que o lugar político dela, como um agente político legítimo, fosse respeitado no processo político. Essa era a demanda da Michele e essa é a demanda de diversas mulheres que pedem para terem representação em cargos de poder. Quando Paulo Figueiredo insiste em tratar desse tema, e veja só, num contexto em que de todas as principais candidaturas colocadas, nenhuma tem a presença de uma mulher, como nós já trouxemos, a única mulher que aparece numa chapa é pela Unidade Popular, um partido que não passa do traço nas pesquisas eleitorais, que não tem bancada, um partido inexpressivo no cenário político nacional. Mesmo nesse cenário, ele ainda acha que precisa reforçar essa ideia de, basicamente, deslegitimar ou chamar de mimimi as reivindicações de grupos de mulheres, sejam de esquerda ou de direita, para estarem mais presentes no cenário político. É o tipo de discurso que acaba ajudando a radicalizar os seguidores mais fanáticos do próprio Paulo Figueiredo e mostra uma estratégia política baseada no cultivo desses grupos radicais, que acabam depois passando a defender propostas como a proibição do voto para mulheres e esse tipo de insanidade e retrocesso que acaba contaminando o debate vindo à tona num cenário que é absolutamente irrealista, porque as mulheres são a maioria do eleitorado, né? Então, é uma postura até que parece suicida de um ponto de vista de quem tem pretensões de disputar uma eleição. Então, na prática, o posicionamento do Paulo Figueiredo parece sabotar a campanha do Flávio Bolsonaro, quando faz com que, mais uma vez, se dê pano para a manga no holofote da ausência de mulheres e, com isso, ressaltando a dificuldade que o bolsonarismo tem com o público feminino, sendo que o público feminino é a maioria do eleitorado no Brasil. Então, parece realmente uma estratégia de radicalizar um nicho que acaba sendo o nicho dos seus próprios seguidores, em detrimento de uma estratégia política mais ampla que tem algum objetivo efetivo de ser competitiva contra o presidente Lula no segundo turno, porque, afinal de contas, vai ser preciso, se Flávio Bolsonaro deseja enfrentar de verdade o presidente Lula, ele precisa conquistar votos de mulheres. É isso, né? Vamos acompanhar e eu vou pedir para vocês continuarem aqui comigo, mas tem um convidado aqui que, mais do que nome de Flávio Bolsonaro e de Alfredo Gaspar, o nome que a gente mais citou aqui no programa de hoje foi Igor Gadelha.